Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica do município de Cubatão, conteúdo previsto no edital do concurso público. Pessoal, nesta aula eu vou apresentar para vocês a Lei Orgânica, sempre mostrando como que pode ser cobrado em prova. Depois, mais adiante, nós teremos um simulado também no curso, com questões que eu vou elaborar para que vocês possam treinar as questões tentando adivinhar justamente como que a banca vai cobrar a lei orgânica aqui do município de Cubatão. Pessoal, o município de Cubatão, então, faz parte do estado de São Paulo, é claro, como a gente sabe, faz parte do Brasil e possui autonomia política, administrativa e financeira. Tranquilo, né? E exerce a sua competência nos termos da Constituição Federal, estadual e esta lei orgânica. Pessoal, a lei orgânica é a lei que organiza a administração municipal, trazendo as principais regras que a prefeitura e a Câmara de Vereadores aqui de Cubatão deverão observar. Símbolos do município são o brasão de armas, a bandeira e o hino. E tem aqui as cores oficiais. Pessoal, muita chance disso ser cobrado em prova. Muita chance de perguntarem quais são as cores oficiais do município, e aí já memoriza que é verde e branco. Verde e branco, então, são as cores aqui oficiais. Bens do município, tudo que pertence ao município, seja bem móvel ou imóvel, e terras devolutas no seu território. Uma terra devoluta é uma terra que não tinha dono, estava no território, acabou se tornando terra do município. Pessoal, o município tem direito à participação daqueles royalties por exploração de recursos no seu território. Quem explora recursos naturais e minerais no território vai pagar royalties para o município. Essa é a participação do resultado. E nós temos no artigo 4º que o município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá a vida digna para os seus moradores e deve ser administrado com transparência de atos e ações, com moralidade, com participação popular, participação da população nas decisões e com descentralização administrativa. Pessoal, aqui uma possível pegadinha da banca. A banca poderá trocar o descentralização por centralização. Ela faz muito isso, você não vai cair nessa. Quando ela fizer isso, você vai marcar que está errado, porque você sabe que o município deve ser administrado com descentralização. Maravilha! Vamos adiante, agora nós temos a competência do município. Competências são aquelas atribuições que cabem ao município. Pois é, e o artigo 6º traz uma grande lista de competências que são apenas do município de Cubatão. Essas nós vamos chamar de competências privativas. Por outro lado, o artigo 7º traz uma lista de competências concorrentes com a União e com o Estado. As competências concorrentes com a União e com o Estado são aquelas competências que são do município de Cubatão, mas também ele vai exercer com apoio, com a parceria do governo estadual de São Paulo e com o governo federal. E aí nós temos, então, na competência concorrente, questões envolvendo o patrimônio histórico-cultural, questões envolvendo o meio ambiente, a construção de moradia, saneamento básico, educação, cultura, assistência social, saúde, higiene, segurança, todas essas atuações que todos atuam, tanto o governo federal, municipal como estadual. Essas são as chamadas competências concorrentes. Na nossa prova, a banca pode misturar, confundir essas competências que são concorrentes com o governo federal e com o estadual, com essas aqui que são só do município do artigo 6º. Então é muito importante que você faça a leitura das competências privativas, vá se familiarizando com elas, porque elas podem ser cobradas em prova justamente confundidas com as concorrentes. Minha dica, primeiro, aprende quais são as concorrentes, porque são menos situações, depois memoriza as que são privativas. Essa é a questão aqui nas competências. Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e vocês vão percebendo, claro, que ao longo da aula eu não vou ler linha por linha, artigo por artigo, inciso por inciso, senão essa aula fica cansativa e chata. E a ideia aqui é dar para vocês um norte, um direcionamento no estudo. Após assistir essa aula, vocês devem fazer a leitura várias e várias vezes da legislação e depois treinar com os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês.
Bom, pessoal, nós temos no artigo 8º algumas vedações, algumas proibições ao município, e elas são muito cobradas em provas de concurso. É vedado, é proibido ao município permitir, utilizar, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público, seja pela imprensa, rádio, televisão, anúncio, alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda partidária, projeção pessoal ou outros estranhos à administração. Em resumo, não pode fazer propaganda com dinheiro público para partido político, para promoção, projeção pessoal de um político ou para fins estranhos, para fins que não interessem para a administração municipal. É isso, claro. E a segunda proibição é vedado dar isenções e anistias ou permitir a remissão de dívidas, quer dizer, liberar do pagamento de impostos ou perdoar dívidas onde não houver interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato, salvo casos previstos em lei. Muito bem, essas as vedações do município, e o próximo capítulo traz os direitos dos habitantes do município. Todo o poder vem do povo, e aqui então nós temos alguns direitos que devem ser respeitados. É assegurado para o habitante do município o direito social à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados por meio da assistência social, transporte, habitação, meio ambiente equilibrado e livre acesso a informações. Vejam, são todos direitos que a gente já conhece lá da Constituição Federal, que estão aqui também na Lei Orgânica do município. E assegura-se também serviço funerário gratuito para o habitante do município, também para as famílias que não têm condição de arcar com custos do serviço funerário, o município vai disponibilizar. Soberania popular. O que é a soberania popular? A gente começou este capítulo falando que todo o poder vem do povo. E como é que o povo exerce ele? Elegendo seus representantes. E isso é o sufrágio universal por voto direto e secreto. O que é esse sufrágio universal? Que nós podemos votar e podemos nos candidatar a cargos eletivos. Isso que é sufrágio, poder votar e ser votado. Pois é, temos sufrágio universal, voto direto e secreto. Plebiscito e referendo são formas de consulta à população. Quando é feito um plebiscito ou um referendo, uma pergunta é feita e o povo vai às urnas responder sim ou não. É isso que é um plebiscito ou referendo. A diferença é que o plebiscito se pergunta antes de fazer o ato e o referendo faz o ato e depois pergunta se o povo concorda. Mas ambas são formas de consulta à população que vai decidir pelo voto. Iniciativa popular, nós vamos ver como funciona, como que o povo pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Participação popular nas decisões do município, o povo participando de decisões e aperfeiçoamento democrático das instituições do município. Ação fiscalizadora sobre a administração municipal, o povo fiscaliza tudo que a prefeitura está fazendo, por isso que a prefeitura tem que publicar tudo em portal de transparência, porque a gente está sempre podendo fiscalizar o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. E ainda, tribuna livre, no anfiteatro da Câmara. Tribuna livre é um espaço para que a população use a palavra em sessões da Câmara de Vereadores. Então aqui nós temos as formas de soberania popular estabelecidas aqui nesse artigo. Isso pode ser perguntado, está aí o esquema para ajudar na memorização. Bom, vamos seguindo agora, temos a segurança do município, muito importante. A segurança do município é exercida supletivamente pela defesa civil, nos termos da lei. Cabe ao município ainda criar e organizar a sua guarda municipal, que é o que ele já fez por lei. Já existe, então, a lei estabelecendo, instituindo a Guarda Municipal de Cubatão. Cabe ao município fazer a sua guarda municipal e a função da guarda municipal é a proteção dos seus bens, serviços e instalações. E uma coisa que eu acho muito possível que eles perguntem na nossa prova é o parágrafo único do artigo 13, que estabelece que é vedada, é proibida a utilização da guarda municipal para reprimir manifestação popular. Eles estão dizendo aqui que quando o povo estiver protestando, fazendo uma manifestação popular, não poderá o município usar a guarda municipal como forma de reprimir essa manifestação. É isso que eles dizem aqui no parágrafo único.
E na hora da prova a banca pode tentar te enganar, dizendo, por exemplo, que é permitida a utilização da guarda para reprimir a manifestação. Essa que é a ideia deste parágrafo único do artigo 13. As indústrias que têm sede no município devem fornecer ao Poder Executivo, que é a prefeitura do município, o mapeamento dos seus dutos e linhas instalados no município, bem como análise de riscos dos processos industriais, identificando o tipo de fluido, pressão, vazão e frequência operacional. Justamente que o município tem essas informações para evitar acidentes ou, quando ocorrer um acidente, conhecer como tentar combater e amenizar. E as indústrias ou empresas que manipularem material radioativo deverão encaminhar ao poder público, sempre que solicitado, relatórios periódicos elaborados pelos responsáveis, bem como o plano de radioproteção. E as indústrias que estiverem operando de desacordo com essas normas, após serem notificadas pela prefeitura, têm o prazo de 30 dias para se adequarem. Se não fizerem isso, vão ter interditada a operação. Claro, porque o material radioativo é muito perigoso, oferece muitos riscos à saúde da população, por isso a indústria ou empresa que operar com ele tem que tomar todos os cuidados e atender no prazo de 30 dias as notificações. Bom, as normas de segurança quanto às edificações, construções no município, devem seguir o Código de Obras do município, normas técnicas da ABNT e também o que dispõe o Ministério do Trabalho quanto à questão trabalhista e o que determina o Corpo de Bombeiros quanto a exigências para prevenção e combate a incêndios. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro título aqui da Lei Orgânica de Cubatão. Já conhecemos algumas características do município e agora nós vamos falar sobre os poderes do município. O município tem dois poderes: o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Nós vamos começar falando sobre o poder legislativo, e aqui dentro do legislativo tem uma série de detalhes que eu preciso que vocês entendam para acertar as questões na prova. Bom, começando então, que o poder legislativo é composto pela Câmara Municipal, como a gente sabe, com vereadores eleitos pelo povo, e a Câmara Municipal tem 15 vereadores. Professor, aqui na minha lei está outra quantidade, então a tua lei está desatualizada. Cuidado com isso, pessoal. Quando a gente pega o material para estudar, a gente sempre tem que verificar se a legislação está atualizada, porque era outra quantidade antes, mas há um tempo já foi alterado para 15 vereadores. Essa lei que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, eu peguei a versão mais atualizada da lei orgânica, justamente para mostrar tudo como está na lei, como pode ser cobrado na prova. E caso a tua apostila, o teu material não tenha, esteja diferente em algum momento, vai lá e verifica por que isso está acontecendo. Para os alunos aqui do nosso curso, nós temos essa apostila disponível junto nos materiais em PDF. Quem é aluno do curso não precisa se preocupar com isso. Mas se estiver utilizando uma outra apostila que tenha comprado em outro lugar, sempre é bom cuidar para ver se está mesmo atualizada. Pessoal, isso cai muito em prova. São 15 vereadores, então, que o povo elege. Muito importante essa informação para a nossa prova. Pessoal, atribuições da Câmara. O que a Câmara faz? Bom, nós vamos encontrar aqui no artigo 18 uma lista de assuntos que a Câmara vai tratar. E quando a gente passa do artigo 18 e chega no artigo 19, a gente encontra uma outra lista de competências da Câmara. Aí a primeira vez que o candidato está estudando, dá aquela confusão na cabeça, né? Professor, por que tem duas listas de competências da Câmara? Calma. É o seguinte, o artigo 19 traz uma lista de competências privativas da Câmara. Uma competência privativa é uma competência que cabe somente à Câmara. E essas matérias do artigo 19, a gente vai estudar que a Câmara vai decidir sozinha, sem que o prefeito possa interferir, sem que o prefeito se meta. Já no artigo 18, nós temos atribuições da Câmara que passam pela sanção do prefeito, ou seja, são matérias que a Câmara de Vereadores vai discutir e votar, e depois que a Câmara aprovou o projeto de lei sobre essas matérias, ela vai encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar esse projeto de lei. É isso que nós temos nas atribuições da Câmara. E na hora da prova, é muito comum que a banca confunda, misture as que passam pela sanção do prefeito com as competências que não passam, que são as competências privativas da Câmara. Tem uma lógica, pessoal. As competências privativas da Câmara, que estão no artigo 19,
A Câmara geralmente está cuidando do seu funcionamento interno ou fiscalizando a Prefeitura. Olha aqui comigo. Quando a Câmara elege a sua mesa, os vereadores entre si escolhem quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário da Câmara. E o prefeito não participa dessa votação, isso é assunto interno da Câmara. Quando a Câmara elabora o seu regimento interno, que é a norma que traz as regras de funcionamento da Câmara, o prefeito também não participa dessa discussão. Quando a Câmara dispõe sobre a organização da sua secretaria, dos seus serviços, seus cargos, como que funciona o trabalho na Câmara, também o prefeito não se mete. Tudo matéria interna. E também a Câmara vai dar posse ao prefeito e vice-prefeito e conhecer das suas renúncias, vai dar licença ao prefeito para se afastarem, autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias. Vejam, aqui a Câmara já está fiscalizando a atuação do prefeito. A Câmara também decide os subsídios, que é quanto que vai ser pago para o prefeito e vice-vereadores. A Câmara que decide quanto que os políticos vão ganhar, mas ela sempre vai decidir isso para o próximo mandato. Até 30 dias antes da eleição, ela decide quanto que quem for eleito vai ganhar. A Câmara pode criar comissões especiais de inquérito, também chamadas de CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, para investigação de fatos. A Câmara vai solicitar informações ao prefeito, mais uma de fiscalização. Convocar os secretários para prestar informações, isso também é fiscalização da Câmara sobre a Prefeitura. Autorizar referendo e plebiscito. Julgar o prefeito, vice e os vereadores, nos casos previstos em lei, casos de impeachment. Decidir sobre a perda de mandato do vereador. Conceder título cidadão honorário, isso aqui é importante, pessoal, porque para conceder esse título é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. E se são 15 vereadores, eu preciso de 2/3 de 15, ou seja, 10 votos para que seja concedido o título cidadão honorário para alguém. Requisitar informações, isso aqui é mais uma atribuição de fiscalização. Tomar e julgar anualmente as contas prestadas pela própria mesa da Câmara e promulgar as emendas à lei orgânica. A gente vai ver como que funciona a aprovação e promulgação das emendas à lei orgânica. Vejam, todas essas são competências privativas da Câmara e o prefeito não participa dessa decisão. Por outro lado, no artigo 18, estão as matérias que a Câmara vai decidir e vai encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Aqui nós temos, então, matérias sujeitas à sanção do prefeito. E aqui são as leis sobre assuntos locais, tributos do município, toda a legislação envolvendo tributos passa pela sanção do prefeito, orçamento do município, concessão de auxílios e subvenções, concessão de serviços públicos, direito real de uso sobre bens do município, concessão administrativa de uso de bens, que é quando o município autoriza que alguém utilize um bem do município. Permissão de bens imóveis, vejam, tudo envolve aqui bens e serviços públicos. Autorização da alienação da venda dos bens do município, bens imóveis. Autorização de compra, de aquisição de bens imóveis também. Cargos, empregos e funções na prefeitura. Quando a prefeitura vai criar novos cargos, quando a prefeitura decide criar a Guarda Civil de Cubatão, quando vai aumentar a quantidade de guardas civis, tudo isso precisa passar pelo prefeito, pela sanção dele. Aprovação do plano diretor, autorização de convênios, delimitar o perímetro urbano do município, dar nome às ruas, praças, parques próprios do município e legislar sobre o regime jurídico dos servidores. Tudo isso envolve a sanção do prefeito. Como vocês perceberam, basicamente, o que nós temos aqui são bens públicos, tributos, serviços públicos, servidores do município, tudo isso e o plano diretor vão passar sempre pelo prefeito. Muito bem, essa então a parte das competências aí da Câmara, isso é bastante cobrado em prova e a banca vai tentar lhe enganar, misturando o artigo 18 com o artigo 19. Nosso próximo assunto aqui dentro do Poder Legislativo são os vereadores. E aqui nós temos que no primeiro ano, no dia 1º de janeiro, às 18 horas, é feita a sessão solene de instalação, no primeiro ano de cada legislatura. A legislatura é um mandato de 4 anos. Então, os novos vereadores eleitos, no dia 1º de janeiro, vão comparecer para a sessão de instalação, então, do mandato. Todos os vereadores eleitos, prefeito e vice, vão comparecer, porque é lá que eles vão tomar posse. E se o vereador foi para a festa de virada de fim de ano, encheu a cara,
tomou todas. Não acordou, ficou de ressaca e não compareceu na sua própria posse, ele tem 15 dias para comparecer. Pessoal, isso aqui é um absurdo, né? Imagina quem é o eleito que não vai na própria posse. Bom, não é comum que aconteça, mas se acontecer, a lei já diz o resultado. Não compareceu lá no dia 1º de janeiro, tem 15 dias para aparecer. Se não aparecer em 15 dias, vai perder o mandato. É isso que nós temos. O mandato do vereador é remunerado, naturalmente. O vereador pode licenciar-se somente por motivo de saúde, que é moléstia devidamente comprovada, ou licença gestante, para missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município, para interesses particulares por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o mandato antes de terminar essa licença. O vereador que goza de inviolabilidade, ele é inviolável pelas opiniões, palavras e votos que proferir no exercício do mandato. E o vereador não pode, desde que toma posse lá no dia 1º de janeiro, o vereador não pode ter contrato com o município, exceto quando o contrato obedece cláusulas uniformes. Um contrato com cláusulas uniformes é um contrato que as cláusulas são iguais para todos. É tipo uma conta d'água, uma conta de luz. Isso o vereador pode firmar contrato. Agora, outros tipos de contrato não pode. Porque o vereador vai fiscalizar a prefeitura, então ele não pode ser beneficiado com um contrato dando uma assessoria, consultoria para o município, por exemplo. Também não pode aceitar cargo em comissão, cargo ad nutum, né, nessas entidades. Não pode ser preso, salvo prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. Não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Não pode ocupar cargo ou função que seja demissível ad nutum. Cargo demissível ad nutum é cargo em comissão, que a qualquer momento pode ser exonerado, mandado embora. Não pode patrocinar nenhuma causa que as entidades do município sejam interessadas. Não pode ter mais de um cargo eletivo. Claro, o vereador não pode ao mesmo tempo ser vereador e deputado estadual, por exemplo. É proibido ter mais de um mandato eletivo. E também não pode residir fora do município. É isso que nós temos aqui, então, neste artigo 24, essas proibições para o vereador. Bom, e aí o artigo 25 prevê as situações que o vereador está sujeito a perder o mandato. Vai perder o mandato o vereador que infringir qualquer uma dessas proibições que a gente acabou de ver, ou cujo procedimento seja incompatível com o decoro parlamentar, e o decoro parlamentar, conforme o parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas. Aquele vereador que abusa das prerrogativas que tem por ser vereador ou que receber vantagens indevidas. O vereador que comete isso está quebrando o decoro parlamentar e, portanto, está sujeito a perder o mandato, a sofrer o impeachment. Também, se deixar de comparecer a terça parte a 1/3 das sessões, que perder ou tiver suspensos direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral, ou que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível que lhe importe suspensão dos direitos políticos. Em todos esses casos, o vereador perde o mandato. E tem uma situação que o vereador não perde o mandato. E a banca, na hora da prova, costuma misturar as situações que ele perde o mandato com essa que ele não perde. Sabe quando que o vereador não perde o mandato? Quando ele é convidado pelo prefeito ou prefeita para ser secretário municipal. O vereador que for secretário municipal não perde o mandato. Como é que funciona? O prefeito ou prefeita convida o vereador para ser secretário, ele vai se licenciar da Câmara e assumir a função como secretário. Enquanto ele estiver como secretário, vai ter um suplente no lugar dele na Câmara. Quando ele não quiser mais ser secretário, ele volta para a Câmara e reassume o mandato de vereador, e aí o suplente vai sair para ele voltar. Então perceba que o vereador investido no cargo de secretário municipal não perde o mandato, ele só vai ficar licenciado. Em caso de vaga ou licença, o presidente convoca imediatamente o suplente, que convocado deve tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Em caso de vaga não tendo suplente, o presidente comunica o fato dentro de 48 horas diretamente para o Tribunal Eleitoral. O vereador, que em razão do seu mandato, em razão da sua inviolabilidade parlamentar, não é obrigado a testemunhar sobre informações que tenha recebido ou prestado em razão do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam essas informações.
E o vereador, no exercício do seu mandato, tem livre acesso a repartições públicas. A qualquer momento ele pode entrar em órgãos públicos da prefeitura, podendo diligenciar pessoalmente. Mesa da Câmara. Os vereadores vão eleger dentre si, os 15 vereadores vão se reunir e vão eleger presidente, vice-presidente, secretário, que são aqueles que vão comandar a Câmara, comandar as sessões da Câmara. Imediatamente na posse, então, eles fazem já essa eleição lá no começo do ano. Como é que funciona, então? Eles vão fazer uma eleição para renovação dessa mesa, e a mesa é composta por presidente, primeiro e segundo secretários. Então, são 3 vereadores na mesa, o presidente, o primeiro e o segundo secretário. Como é que funciona a eleição da mesa? A mesa vai ser eleita para um mandato de 2 anos e é proibida a reeleição para o mesmo cargo. Como assim? Foi feita a eleição da mesa para o primeiro mandato e aí foram eleitos vereadores para 2 anos ficarem na mesa. Terminou os 2 anos, tem nova eleição para os 2 anos seguintes. E todos que estiveram na mesa não podem concorrer para o mesmo cargo. Quer dizer, se eu sou vereador e fui presidente da mesa no primeiro biênio, nos primeiros 2 anos, eu não posso ser presidente de novo nos outros 2 anos. Então, se eles perguntarem na prova, o mandato da mesa é de 2 anos e é proibida a reeleição. A banca vai tentar te enganar aqui, trocando a duração do mandato ou dizendo que é permitida a reeleição. E não é, tu não vai cair nessa na hora da prova, né? Muito bem. Qualquer componente da mesa pode ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. A gente sabe que são 15 vereadores. Bom, se um dos vereadores que está lá na mesa não estiver fazendo o trabalho direito, estiver sendo faltoso, omisso ou ineficiente, ele vai ser destituído da mesa, ele vai ser tirado da mesa pelos seus colegas, e aí coloca outro vereador para o lugar dele. O presidente, o primeiro ou o segundo secretário, se não estiverem fazendo o trabalho direitinho, podem ser destituídos. E o que eu preciso que vocês lembrem para a prova é que para tirar um deles da mesa, para destituir, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Por falar em 2/3, eu vou aproveitar esse assunto para explicar para vocês, inclusive eu coloquei esse esquema aqui, explicar para vocês como funcionam as maiorias aqui na Câmara de Cubatão. As votações da Câmara, elas sempre terão, então, como base a quantidade total de vereadores, que são 15. Só que aí é o seguinte, pessoal, tem matérias que são aprovadas por maioria simples, tem matérias aprovadas por maioria absoluta e tem matérias aprovadas por 2/3. E é importante saber distinguir essas maiorias. Quando a lei não disser nada, é porque é maioria simples. Só não é maioria simples quando a lei disser que algo é aprovado por maioria absoluta ou por maioria de 2/3. Bom, sendo 15 vereadores, qual é a maioria simples? Mais da metade dos presentes. São 15 vereadores. Se os 15 estiverem presentes na sessão, a maioria vão ser 8 vereadores. Mas se alguns faltarem, vamos imaginar que tem 12 vereadores na sessão hoje. Com 12 vereadores na sessão, com 7 votos eu já tenho maioria. Tem 11 vereadores na sessão hoje, com 6 votos eu já tenho maioria. Percebam, então, que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda de acordo com a quantidade de presentes. Se todos estão presentes é 8, se tem 12 presentes é 7, se tem 11 presentes é 6. É isso. Isso é a maioria simples, que é a maioria dos presentes. Outra coisa é a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na votação. Isso é a maioria absoluta. E aqui, pessoal, sempre vai ser mais da metade de 15. Se são 15 vereadores, são 8 votos para ter maioria absoluta. E a maioria de 2/3 que nós vimos aqui, para destituir os membros da mesa, ela corresponde a 10 dos 15 vereadores, porque 2/3 de 15 é 10. É isso. Muito bem. Agora nós temos as atribuições da mesa e, na sequência, atribuições do presidente da Câmara. Pessoal, a mesa da Câmara é o presidente, o primeiro e o segundo secretários. E o presidente, então, é apenas um dos membros da mesa. Tem competências que são da mesa, e aí os 3 vão praticar o ato conjuntamente. Tem outros atos
que são competência somente do presidente. E na hora da prova, a banca vai tentar te enganar misturando o que cabe à mesa, o que cabe ao presidente. A mesa, ela vai tratar da questão da criação e extinção dos cargos da Câmara. A questão orçamentária passa pela mesa. Projetos de lei para abrir créditos no orçamento. Suplementação orçamentária. Vejam que tudo envolve orçamento até aqui, né? Devolver à tesouraria o saldo existente. Quando termina o ano, se a Câmara não gastou todo o dinheiro que foi repassado pela Prefeitura, ela devolve para a Prefeitura. Enviar para o prefeito até o dia 1º de março as contas do ano anterior. Nomear, promover, comissionar e conceder gratificação para os servidores da Câmara e declarar a perda de mandato de vereador nos casos previstos aqui na lei. Já o presidente da Câmara, sozinho, a ele compete representar a Câmara em eventos, em juízo e fora de juízo, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos, as sessões da Câmara, ele preside as sessões da Câmara, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quando alguém tem uma dúvida sobre o regimento interno, é o presidente que responde. Promulgar resoluções e decretos legislativos. Aqui nós temos uma situação interessante. O presidente da Câmara promulga resoluções e decretos legislativos, bem como as leis que o prefeito não tenha promulgado, que são leis com sanção tácita. A gente vai ver mais adiante como isso funciona. Já a mesa da Câmara promulga as emendas à lei orgânica, como a gente vai ver na sequência. Todo o resto é o presidente ou o prefeito. O presidente vai publicar os atos da mesa, declarar perda ou extinção do mandato do prefeito, vice e vereadores nos casos previstos em lei, salvo aqueles casos que é a mesa que declara. Requisitar o numerário, o dinheiro para as despesas da Câmara, ele solicita para o prefeito. Apresentar no plenário, plenários são todos vereadores, o presidente apresenta para todos os vereadores até o dia 20 de cada mês o balanço dos recursos, né, o que recebeu e o que gastou de dinheiro no mês anterior. Representar sobre inconstitucionalidade, solicitar intervenção no município, manter a ordem no recinto da Câmara. Tudo isso, então, atribuições do presidente, assim como baixar por resolução medidas que digam respeito a vereadores e por portaria medidas relativas a servidores da secretaria. E o presidente da Câmara, que está lá coordenando a sessão, não vota sempre. Ele só vai votar na eleição da mesa ou quando a matéria exige 2/3 dos votos. Quando a matéria ficou empatada, ele vota para desempatar. Quando tem veto do prefeito, ele vota na apreciação do veto e na eleição também das comissões permanentes. E o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não pode votar. Então, se vai ser discutido um projeto na Câmara que interessa pessoalmente a um dos vereadores, ele vai se abster de votar. Ele não pode votar. O voto, que sempre vai ser público, exceto nos casos que a lei prevê. E aí, aqui nós temos ainda, na lei orgânica de Cubatão, que o julgamento dos políticos, na concessão de honrarias e a análise do veto do prefeito, são situações que o veto será secreto, que o voto será secreto. Pessoal, existe uma discussão quanto a isso, porque a Constituição Federal foi alterada sobre algum desses assuntos para reduzir o voto secreto. Mas, para a nossa prova sobre a lei orgânica de Cubatão, isso que está aqui é o que vale, é o que está na lei atualizada ainda hoje. O próximo assunto são as comissões, esse eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.